Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre uma dúvida muito comum dos trabalhadores que muitas vezes querem deixar a empresa, seja porque arrumaram outro emprego ou estão insatisfeitos, né? Devo pedir demissão ou devo tentar um acordo, ok? Que é um novo tipo de rescisão que foi introduzido pela reforma trabalhista, que tem uma lista de direitos, não é? A serem pagos parecidos com a rescisão que já existia antes, que é a culpa recíproca. Tanto o empregador quanto o empregado tem culpa naquela rescisão, que era mais comum ser considerado na justiça. Mas existia a possibilidade de você pedir culpa recíproca, ainda existe essa modalidade, você pedir culpa recíproca mesmo fora da justiça. Mas em relação ao que você tem hoje de situações, de possibilidades mais interessantes, pedir demissão ou tentar o acordo. Primeiro, você tem que entender que o acordo ele deve ser aceito pelo empregador. O empregador não é obrigado a aceitar o acordo. Ele vai ter custos adicionais diferentes do que ele teria numa rescisão por pedido de demissão. No pedido de demissão, é o trabalhador que está motivando o desligamento. Então, se você estiver num contrato a prazo indeterminado, ou seja, não está no período de experiência ou não está em outro tipo de contrato que tem prazo pré-determinado para acabar, você tem, além das verbas rescisórias a receber, você tem um custo do aviso prévio, ou seja, a CLT prevê, lá no capítulo que fala de aviso prévio, que a parte que motivar o desligamento terá que avisar a outra com um mínimo de 30 dias. E aí veio uma lei que aumentou esse aviso prévio, não sendo um aumento apenas quando o empregado é beneficiado, mas o aviso prévio foi aumentado de forma geral, que são 3 dias adicionais por ano de trabalho. É claro que muitas empresas, geralmente, quando o empregado pede demissão, cobram apenas 30 dias, mas seguindo a lei ao pé da letra, elas teriam o direito de cobrar 33, 36, 39 e até 90 dias se o empregado tiver até a partir de 20 anos na empresa. Mas geralmente as empresas cobram 30 dias. Então, o que vai diferenciar mais no que se refere a verbas rescisórias é o aviso prévio quando você pede demissão. Ou seja, você vai ter que cumprir o aviso, ou você, se já tem outro emprego, não tem interesse em cumprir, você vai autorizar o empregador, no seu próprio pedido de demissão, a descontar aquele aviso. Você, empregado, está indenizando o empregador com relação ao aviso prévio. Já no acordo, esse aviso prévio, a legislação diz lá no artigo 484-A que, se for indenizado, será 50%. Então, você tem três situações para o aviso. Ausente, não tem aviso, não existe nenhuma obrigação de ter aviso prévio num acordo. Se for trabalhado, é normal, conforme diz a legislação, 30 dias no mínimo, e aí os dias adicionais, conforme a legislação prevê, e se for indenizado, 50%. Então, verifica-se quantos dias de aviso o trabalhador teria, ele vai receber 50% indenizado. A diferença do acordo para o pedido de demissão são principalmente essa questão do aviso prévio, no que se refere às verbas rescisórias. Você tem uma outra diferença, que é o FGTS. Num pedido de demissão, o empregado não saca o FGTS. Já no acordo, o trabalhador tem direito ao saque de 80% do saldo. E a multa do FGTS, que na realidade se chama indenização compensatória, né, que só caberia, conforme a Constituição, para dispensa sem justa causa. Mas a CLT, lá em 2017, na reforma trabalhista, trouxe o aviso prévio para o acordo. Então, no acordo, seria 50% dessa indenização compensatória. Então, a multa de 40% do FGTS será de 20%. Então, você tem essas particularidades.
Pedido de demissão, vou ter que dar o aviso para o empregador. Ou eu cumpro, ou eu deixo ele descontar na minha rescisão, eu indenizo, ou eu peço a dispensa do aviso. E aí cabe ao empregador dizer se dispensa ou não, ok? E já no acordo, o aviso prévio será pago ou trabalhado ou ausente, ok? Na realidade, você não vai ter desconto de aviso. Ou você vai trabalhar o aviso, ou você vai receber indenizado de 50%, ou ele é ausente e não há nenhuma proibição de não ter aviso num acordo, ok? A legislação só diz que se ele for indenizado, será 50%. Então, ele pode estar ausente, pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Beleza? FGTS. Pedido de demissão não saca FGTS e não tem multa de 40%. No acordo, saca 80% no saldo e tem multa de 20%. Então, veja que o acordo é mais interessante, mas cabe o empregador a aceitar esse acordo, ok? Então, você faz um documento para o empregador pedindo um acordo para rescisão contratual. Se ele aceitar, você vai sentar com o empregador, com o seu representante e decidir as cláusulas, ok? Principalmente no que se refere a o aviso prévio, ok? As cláusulas que eu falo, que dia que essa rescisão vai acontecer, ok? E aí você documenta isso junto com o empregador, que é importante você ter um documento com essas regras, por mais que sejam manuais, o aviso será trabalhado, o aviso será indenizado, o aviso será ausente, ok? E aí se concretiza o desligamento. Lembrando que nem no pedido, nem no acordo se tem seguro-desemprego, ok? O seguro-desemprego só existe para dispensa sem justa causa. Então, nem no pedido, nem no acordo tem seguro-desemprego. Falando a título de postura do trabalhador, é interessante que se o trabalhador não está satisfeito com a com o emprego, ou se ele já tem outro emprego, se ele está motivado a sair, seja por um desses dois motivos, que ele provoque essa demissão, chamando o empregador ou para pedir acordo ou para pedir demissão. Ok? Por quê? Porque às vezes o empregado ele fica tentando ser demitido e praticando atos de indisciplina para que isso aconteça. Isso não é muito interessante para o empregado. Lembre-se que o seu currículo é a sua carta de referência para o próximo emprego. Então, existem muitas empresas, eu, por exemplo, quando eu vou contratar alguém, eu ligo na empresa anterior para ter referências do empregado. E aí você pode, numa ação dessa, de cometer atos de indisciplina para poder provocar uma demissão, você não ser bem avaliado ou a empresa se recusar a dar referências ou algo que identifique que você não foi um bom empregado. E os atos de indisciplina, a depender da empresa, você pode até ser mandado embora por justa causa, a depender da gravidade, a depender da recorrência. Então, falando em carreira profissional, como segmento da sua vida profissional, é interessante ou você pedir um acordo, pedir demissão ou pedir um acordo, para que isso não te prejudique no futuro. Vamos ver aqui no que se refere a verbas, ok? Verbas trabalhistas. Está aqui, ó. Vou sublinhar aqui as duas rescisões, ó, na minha tabela de verbas rescisórias. Está aqui o acordo, aqui. Vou colocar ele em amarelo, ok? Código de demissão 33, saldo de salário tem direito, férias proporcionais tem direito, claro, os avos que trabalhou, férias vencidas, se tiver férias vencidas não gozadas, tem direito, 13º proporcional, os avos que trabalhou até demissão, aviso prévio, indenizado, se indenizado, 50%, multa do FGTS, 40% não tem, mas tem multa do FGTS de 20%. E aí nós temos aqui a rescisão por pedido de demissão. Rescisão de contrato por iniciativa do trabalhador. Está aqui, ó, SJ1, rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado, ok? Do trabalhador.
Então, código de demissão 07, saldo de salário tem, férias proporcionais tem, férias vencidas tem, 13º proporcional tem, aviso prévio pago pelo empregador não tem, na realidade é o empregado que tem que dar o aviso, isso aqui seria do empregador para o empregado, na realidade no pedido o empregado é que cumpre o aviso para o empregador. Multa do FGTS não tem, e também saque do FGTS e seguro-desemprego também não tem. No que se refere a valores, tem aqui uma funcionária, vou colocar aqui que ela está pedindo demissão. Vou procurar aqui, ó, SJ1, rescisão de contrato por iniciativa do empregado. Está pedindo demissão 30/4. Se ela vai indenizar o aviso, então aqui embaixo vai ter um desconto do aviso prévio. Aqui, ó, de 1/5 a 8/7, ok? Ela tem 13 anos de empresa, entrou na empresa em 2021, está saindo em 2024, ok? No caso dela aqui, ela teria 69 dias de aviso. Se o empregador quiser, ele pode descontar esses 69 dias se ele não for cumprido. E ele pode também exigir que o empregado cumpra esses 69 dias de aviso, ok? Como eu falei para vocês, a lei do aviso, a lei que prorrogou o aviso prévio, adicionou 3 dias por ano trabalhado, ela prorrogou o aviso prévio que está previsto no capítulo específico lá na CLT. Não disse que estava prorrogando apenas para o empregado. Então, ela prorrogou o aviso, independente da parte que está motivando o desligamento. Então, ela tem aqui férias vencidas de 2023 2024, férias proporcionais de 2024 até 2025. 2024 venceu o outro período aquisitivo. Coloquei um salário para ela aqui de 7.255, ok? O que ela receberia aqui? Ó? Aviso prévio, ela não tem, ok? É pedido de demissão. Saldo de salário, ela tem, ok? Ela está saindo 30/4, então são 30 dias. Aqui essa funcionária não tem médias. Você está vendo aqui que a rescisão dela, a base de cálculo, está toda baseada no salário base. Se ela tivesse médias, essas médias estariam aqui na planilha de médias, que leva o valor lá para rescisão de contrato, ok? Claro, saldo de salário não tem médias, é sobre o salário base. Eu só quis trazer aqui a informação da base, porque nós vamos começar a ver as verbas indenizatórias, não é? 13º proporcional, ela tem 4/12. Quanto é que dá esse 4/12 para ela? 2.418,33. De 1/4 a 30/4, 4 meses de trabalho, 4/avos completos, ok? 13º indenizado, ela não vai ter, porque o aviso prévio não é indenizado, ok? Ele é indenizado pelo empregado. Então, só teria aviso prévio indenizado na rescisão, ou 13º indenizado na rescisão, se o aviso prévio fosse dado do empregador para o empregado. Projetaria o aviso prévio. Como é um empregado que está indenizando, ele vai pagar esse período para o empregador, então não há projeção, ok? Férias vencidas, tem umas férias vencidas, ok? 2023 para 2024. Aqui, ó, 12/avos, 12/12. Férias proporcionais, ele vai contar aqui, ó, deu 3/12. A minha planilha, ela faz a conta direitinho, ó, de 10/2 a 30/4. Ele trouxe 3/12, ok? Férias do aviso prévio indenizado não tem, porque o aviso prévio não é indenizado, ok? Então, não tem férias do aviso indenizado, porque não há aviso prévio indenizado pelo empregador. Tá? E agora um terço de férias. Tudo que é férias dividido por 3. Então, pego aqui 7.255, 1.813,75, somo os dois e divido por 3. E aí, se tivesse horas extras, se tivesse outras verbas na rescisão, elas poderiam vir aqui em proventos, ok? Como não tem, vou calcular aqui o total bruto, tá? Se você, porventura, quiser entender como ele apurou os avos, de férias e 13º, eu vou apagar
ele está dando erro porque essas verbas não são calculadas. A minha planilha aqui, ela tem uma aba que traz o cálculo dos avos de férias, 13º, inclusive os indenizados. Então, ele faz a apuração, monta o período aquisitivo e traz aqui os avos que serão pagos, ok? Tanto o 13º proporcional como o 13º indenizado, férias proporcionais, ele trouxe aqui, ó, de 10/2 a 30/4. Então, ele veio apurando aqui quando, em que avo ela saiu, foi de 10/4 a 9/5, ele conta quantos dias ela trabalhou nesse avo, ok? E depois verifica se ela tem direito ou não. Para ganhar um avo, só lembrando vocês, ela tem que trabalhar pelo menos 15 dias. Trabalhou 21, então ganhou 3/12. Como não tem férias do aviso prévio indenizado, ele não trouxe nenhum valor, ok? E aí está aqui minha rescisão. Agora, se eu quiser calcular os descontos, basta eu vir aqui e marcar o X. E aí ele vai calcular para a gente. Se porventura você inclui outras verbas aqui nos seus proventos ou até nos descontos, o meu sistema ele apura o INSS, FGTS, Imposto de Renda, conforme a marcação aqui. Ó. Se tiver marcado o X, ele entra para a base. Ok? Tá, a base aqui de todos os tributos e contribuições. Ok? E aí ele calculou INSS do 13º, Imposto de Renda, ok? Imposto de Renda do 13º, ele não teve, deu 2.418, ok? E ele trouxe aqui vale transporte e vale refeição. Como ele não recebeu vale transporte, ok? Descontou apenas 20% da refeição que recebeu nesses 30 dias. E aqui eu venho para o desconto do aviso prévio, de 1/5 a 8/7. Aqui, ó, o aviso prévio dela vai dar alto, 69 dias, para quem ganha 7 mil, deu um valor considerável. Coloca aqui total de descontos, total líquido, ok? Então, de um total bruto de 21.765, olha quanto que ela vai receber, 3.170,09, porque o aviso prévio dela foi um desconto considerável, ok? E aqui, como é pedido de demissão, ok? Não tem FGTS, então não vou calcular FGTS, porque é pedido de demissão. Vou botar aqui, ó, não tem, ok? E aí ficaria assim a rescisão. Ah, o salário está muito alto, você pode diminuir aqui, 3.500 o salário. Ele vai fazer a conta baseada em 3.500. Tá? Esse campinho aqui, saldo do FGTS, esse campo, ele está fazendo uma conta, eu botei uma simulação de quanto seria o depósito. Então, aqui eu botei uma fórmula pegando 8% do salário vezes o número de meses que a pessoa trabalhou, ok? E aí, ele faz uma projeção aqui de quanto uma pessoa com 13 anos teria de saldo no FGTS. Lembrando que, em média, você tem um salário por ano trabalhado. Então, ele faz essa projeção aqui. Tá? Na sua simulação, se você adquirir o nosso pacote de planilhas, né, que ele está disponível para compra, é só você pegar aqui o campo e colocar o seu saldo do FGTS, que ele vai calcular normalmente. É claro que o interessante é você salvar sempre uma cópia, para não perder as fórmulas originais. Eu não faço planilhas bloqueadas, então as minhas planilhas têm as fórmulas de cálculo e você fica à vontade para fazer alteração, melhorar, incluir o que você achar interessante. Tá? Mas é interessante que você sempre salve uma cópia para você não perder a original. Ou deixa o arquivo zipado que você vai receber na compra, deixa ele salvo, que aí você não vai perder nunca a informação que o original que você comprou, ok? Não está aí. Ah, Cláudio, mas e se fosse um acordo? Se fosse um acordo, eu ia mudar minha rescisão aqui. Aqui, ó, eu tenho rescisão por acordo, tá aqui. Aí, o que o meu sistema fez? É aviso indenizado, não era 69 dias. Ele já botou aqui, ó, 50%, 34,5%, ok? E aí ele fez aqui o aviso prévio indenizado, de 1/5 a 3/6. E aí ele mudou tudo. Colocou aqui o valor do aviso,
colocou aqui o saldo de salário de 3.500, então agora já tem um aviso prévio. Já tenho aqui o aviso prévio, já tenho aqui meus avos de férias de 13º proporcional, tenho meus avos, que é só um avo de 13º indenizado, férias indenizadas tem o mesmo valor, férias proporcionais deu 3 dozeavos, e aqui ele jogou um dozeavos de férias do aviso prévio indenizado, um terço de férias está aqui, deu um total agora de 15.205. Isso porque eu mudei o valor, não é? A nossa rescisão estava com o valor inicial de 7.255, se eu não me engano. Aí, ó. Então, daria agora, nessa rescisão aqui, um total de 31.518,94. Aqui, ele já não tem aviso prévio indenizado, tá vendo? Já que mudou o tipo de demissão, ele não está calculando aviso prévio indenizado. Então, para uma rescisão de 31.518,94, sobrou 29.545,84. Aí, aqui, nós já mudamos o FGTS. Ela vai ter 20% de FGTS. E aqui, 20% de multa do FGTS. E aqui eu coloco o valor dos depósitos no mês e depois o valor da indenização compensatória e o total a recolher. Ok? Está aí o meu FGTS que será depositado. De multa, 18.406, de depósitos mensais, 773,87, 715,83, mensal e rescisório, ok? Então, vejam que existe uma diferença considerável entre valores no caso de pedido e no caso de rescisão por acordo. Eu entendo que, como você tem uma possibilidade de uma rescisão por acordo, que é mais vantajoso para o empregado, não custa nada você perguntar ao empregador se ele tem interesse numa rescisão por acordo. Se tiver, fica mais fácil. Ah, Cláudio, se eu pedir um acordo ou pedir demissão, isso me prejudica numa possível ação judicial? Não prejudica em nada. Tá? A rescisão que está ali, está sendo paga, mas se você tiver direitos que você entende que não foram pagos, obrigações que não foram cumpridas pelo empregador, o tipo de rescisão não te impede de nada que você procure um advogado e acione a Justiça do Trabalho. Ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Quer se tornar um especialista em departamento pessoal? Quer se tornar um especialista em rotina do escritório contábil? Vem para a Staff Cursos, aqui a teoria, a prática, sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Clica aí, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Vem com a gente, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, até a próxima.